Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez chegando até você para te abençoar. Quero encorajar você a você clamar ao Senhor. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Você serve a um Deus que responde ao clamor dos seus filhos. Daqui a pouquinho, o pastor Silas Malafaia trazendo uma palavra que com certeza vai abençoar o seu coração. E no final do programa, aquele momento especial, o pastor Silas ele quer orar junto com você, ele quer concordar com a sua bênção e com a sua vitória. Deus te abençoe. Vitória em Cristo. Eu quero trazer uma palavra para você aqui nesse dia da Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo. Alguns ensinos preciosíssimos para a sua vida, baseado no apóstolo Paulo. Eu vou ler Filipenses 3, 13 e 14. Diz o texto da palavra de Deus: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e o é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Algumas coisas que eu aprendo, eu podia usar qualquer outro texto, mas algumas lições, alguns ensinos, que acredito que são fundamentais para a liderança em qualquer área. Não estou falando apenas de liderança espiritual. Eu estou falando para você que é empresário, porque aqui tem. Eu estou falando para você que lidera um setor na empresa onde você trabalha, ou você que lidera um setor da igreja em qualquer área. Como diz Miles Monroe, todos nós fomos levantados para liderar uma área da vida. Então o que eu vou falar aqui vale para qualquer área, não é só para pastor, para qualquer área que você exercer uma liderança. Você já ouviu isso, o meu primeiro item, você já ouviu aqui e já ouviu de centenas. O que eu aprendo com o apóstolo Paulo, até nesse texto, é o seguinte: Paulo era um homem que tinha foco. Foco. Qual é o seu foco? Eu prossigo para o alvo, eu tenho um foco. A Bíblia diz em Tiago 1,8 que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu gosto da outra versão. O homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Mente dividida. O que é que você quer da vida? Onde é que você quer chegar? Mantenha-se no rumo do seu foco. Você quer fazer duas coisas, quer fazer três, quer fazer quatro, vai fazer porcaria. É a Bíblia que diz: o homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Não permita que os outros digam aonde você vai chegar. Não permita que os outros determinem o seu foco. Uma coisa faço e é que eu faço. Eu. Não é alguém que está dizendo o que é que eu faço. Não é alguém que determina o meu foco. Eu tenho esse foco. Segundo lugar, o que é que eu aprendo com Paulo sobre fracasso? Eu estava pensando aqui, no capítulo 13, 14 e 15 de Atos, lá no início tem um negócio interessante. Diz que Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo, com a imposição de mãos da igreja, tendo orado e jejuado, ele partiu. Na primeira cidade, Antioquia da Pisídia,
foi posto para fora. Na segunda cidade, Icônio, correu, senão ia ser morto. Na terceira cidade, Listra, não deu para correr, alcançaram ele. Foi apedrejado e jogado para fora. O que é isso no ministério, à luz do nosso raciocínio de sucesso e fracasso? O que é isso? Fracasso. Imagina teu pastor, depois de ter orado, depois de ter jejuado, com imposição de mãos da igreja, dirigido pelo Espírito Santo, na primeira cidade você é posto para fora, na segunda você sai correndo, e na terceira você quase é morto. Sabe o que vão dizer? Esse cara não foi chamado não, hein? Esse cara não tem chamada não, hein? Na lógica nossa, isso aí é um cara fracassado. Agora, interessante, Paulo, depois desse fracasso à nossa luz, se é outro, diz assim: nunca mais eu entro em Icônio, nunca mais eu vou a Antioquia da Pisídia, e por Listra eu nem passo nem a 100 quilômetros. Você sabe quantas vezes Paulo passou depois desse fracasso? 3 vezes mais. Na primeira viagem, na ida, passou pelas 3. Na primeira viagem, na volta, passou pelas 3. Na segunda viagem missionária, na ida, passou pelas 3. Na terceira viagem missionária, na ida, passou pelas 3 e deixou igrejas fundadas. Então, o que eu aprendo com Paulo sobre fracasso? Segura aí a definição: tentar da próxima vez com mais energia, mais vontade e mais inteligência. Para muita gente, fracasso é acabar. Para Paulo, fracasso é tentar com mais energia, mais vontade, mais inteligência da próxima vez. Eu não conheço um homem de sucesso e uma grande invenção que não tenha fracassado várias vezes. Eu não conheço. Eu já falei na Slavec passado, tem mensagem aí que eu falo isso. Eu quebrei 6 vezes, meu irmão. Eu quebrei 6 vezes. Agora escute o que eu vou te falar. O teste máximo do poder da recuperação do fracasso é a maneira que você lidar com ele e como você sai da situação de fracasso. O teste máximo da recuperação do fracasso é como você lidar com ele e sai dessa situação. O clímax do fracasso de Paulo, na nossa visão, é quando ele foi apedrejado em Listra e jogado para fora da cidade, dado como morto. Como é que Paulo conseguiu lidar e sair dessa situação? Está lá em Atos 14, 22. Se é outro, está vendo, meus irmãos? Está vendo o que espera por vocês, obreiros? Cabeça arrebentada, boca estourada, sangrando. Vocês estão pensando que vai ser fácil? Vocês querem o evangelho? Quer ser ministro do evangelho? Se prepare para sofrer. A turma vai dizer: o quê? Estou fora. Fui. O que Paulo faz quando os discípulos rodeiam ele? Confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus. Ânimo! O agente ativador do ser vem de alma, que faz a pessoa ficar disposta, positiva, acreditar na vitória e seguir em frente. É a maneira que Paulo ele teve como lidar com o fracasso. Não foi choramingando como um pobrezinho, coitado, derrotado, falido, quebrado, que Deus me abandonou, que Deus não olha para mim, que Deus não está me vendo. Ai meu Deus, quanta tribulação, confirmando: vamos embora, minha gente, vamos embora. Eu fui derrotado aqui, mas ali na frente tem uma vitória, ali na frente tem uma porta aberta para você. Sobre fracasso, pare de ficar procurando desculpas ao invés de respostas para o seu fracasso. Fica procurando desculpa não, meu filho. Procure respostas.
Por que você fracassou? Por que isso não deu certo? Por que eu quebrei a cara? Por que meu negócio não deu certo? Por que esse projeto não deu certo? Por que a igreja não está dando certo? Busque respostas e não desculpas. Uma outra coisa que eu aprendo com Paulo sobre equipe. Paulo era fenomenal. Em Romanos capítulo 16, ele cita uma lista de 26 cooperadores. Em 2 Coríntios 8, 23, ele fala de Tito, meu companheiro e cooperador. Em Filipenses 2, 25, ele fala de Epafrodito, meu irmão, companheiro e cooperador. Paulo não trabalhava sozinho, trabalhava com equipe. Escuta a declaração de Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Talento ganha jogos, equipe e inteligência ganha campeonatos. Michael Jordan. Talento ganha jogos, equipe e inteligência campeonatos. Segundo, segura essa aí, pastor. Segura essa aí, meu filho, você que tem gente sob o seu comando. É melhor você ter uma equipe menos talentosa, mas onde todos trabalham pelo grupo, por objetivo comum, do que ter uma equipe de astros, onde não se trabalha pelo conjunto, mas o indivíduo apenas se sacrifica pelo seu nome. E esse é um dos maiores males da igreja. Cheio de astros, mas só querem se sacrificar pelo seu nome, e não pelos objetivos da igreja, ou da organização, ou da visão, ou do foco que você tenha. O que adianta você ter uma grande ideia, se você não tem as pessoas para realizarem a ideia? O que adianta, pastor? O que adianta, empresário? O que adianta você ter uma grande ideia, se você não tem as pessoas para que possam desenvolver isso? Por isso que Paulo trabalhava com equipe. Por isso que Paulo não trabalhava sozinho. Aprenda essa, meu irmão. O conjunto só funciona porque todas as partes cumprem o seu papel. Vou repetir. O conjunto só funciona porque todas as partes cumprem o seu papel. Essa é a ideia de Paulo quando fala da igreja em 1 Coríntios 12, 12. O que é a igreja? Um conjunto de membros interdependentes. O corpo, o que é o corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Isso é a igreja. A igreja só funciona porque cada membro cumpre a sua parte. Não é só você. A gente tem que entender isso. Agora escute uma coisa preciosíssima. Eu considero isso aqui a coisa mais importante. Nós vacilamos. Que eu aprendo com Paulo. A importância dos fundamentos. Paulo ensina sobre os fundamentos do Evangelho: fé, a oração, a palavra, as doutrinas básicas. Sem fundamento é impossível desenvolvimento e crescimento. São os fundamentos que são o sustentáculo do desenvolvimento e do crescimento. Então escute isso aqui. Você pode chegar a algum lugar sem fundamentos, mas você não vai chegar ao lugar máximo. Você pode chegar no ministério a algum lugar sem fundamentos? Pode, mas ao lugar máximo você não chega.
eu garanto. Escute isso. Existe um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas. Se você estiver fazendo com afinco do jeito errado, a única coisa que eu vou te dizer é que você vai fazer muito bem feito do jeito errado. Você só vai saber se é do jeito errado ou do jeito certo. Quem vai sinalizar para você são os fundamentos. Os fundamentos é que sinalizam para você se você está fazendo do jeito certo. Pode estar fazendo com o maior afinco, caprichado, com energia e com inteligência do jeito errado. Só vou dizer que você vai fazer muito bem feito do jeito errado. Querido, sem fundamentos, tudo vai por água abaixo. Você sabe por que Michael Jordan se tornou, e até hoje, o melhor jogador de basquete de todos os tempos? É que na vida dele passou um treinador. Ele era um cara fenomenal no talento. E um treinador levou ele à exaustão para conhecer os fundamentos do basquete. Nenhum jogador na história do basquete usou tão bem os fundamentos como Michael Jordan. Na igreja evangélica, nós pensamos que o talento supre o fundamento. Eu tenho talento, eu não preciso de fundamento. E sabe o que a igreja tem feito? A igreja tem feito de métodos fundamento. A igreja tem feito de movimentos fundamento. É aqui que está o problema. Sem fundamentos, tudo vai por água abaixo. Tem igreja por aí que o fundamento é movimento. É só movimento na igreja. Movimento espiritual o tempo inteiro. Você vai ver onde é que tu vai levar teu povo com isso. Você vai ver. Por exemplo, eu vou mostrar dos dois lados. Aqui não tem proteção, aqui não tem nada. Por exemplo, a minha denominação colocou o legalismo como fundamento. A minha denominação, a Assembleia de Deus, que na teologia ela é fenomenal, nos fundamentos da Bíblia, da palavra, a minha denominação é sensacional. Aí, como eles acharam que os fundamentos do evangelho não eram suficientes, quiseram dar uma ajuda para Deus. Vamos ajudar Deus, porque o fundamento da santificação de Deus está muito pobrezinho. Vamos melhorar o fundamento. Aí inventaram um monte de regras para colocar no fundamento da igreja. O legalismo. Ah, meu irmão, a casa está caindo. A casa está caindo. Sabe? A casa está caindo. Eu estou desconfiado que tem uma Assembleia de Deus lá fora igual ou maior da que está dentro. Eu estou desconfiado. Por quê? Não adianta você querer botar uma outra coisa além dos fundamentos. Você não precisa inventar. Se você não tem mensagem para pregar, leia o Salmo 119 devagar. O cara quer inventar. Todo culto quer inventar um movimento e a igreja vai ficar numa sustentação frágil. Isso aqui foi um mal da minha denominação com uma teologia fenomenal. Os fundamentos doutrinários da Assembleia de Deus, com todo respeito às outras denominações, não tem. Mas não ficaram satisfeitos. Vamos arrumar uma porcaria para perturbar
a vida dos crentes e da igreja. A mesma coisa foi o G12. Está pensando que eu vou deixar escapar? A mesma coisa foi o G12. Fez de um método o fundamento. Cadê o G12? Cadê o G12? Agora segura aí, cadê ele? Me chamaram de diabo, de que eu era instrumento de Satanás. Mas por quê? Quiseram fazer do método um fundamento. Método. O que é a tua igreja? Célula? É um método. Grupo familiar? É um método. Pequenas igrejas? É um método. Uma igreja monstro? É um método. É um método. Um monte de brasileiro, quando deu o fenômeno de Paul Yong-Chu, correu para a Coreia para instalar no Brasil o método de Paul Yong-Chu. Eu estou querendo saber qual é a igreja que cresceu aqui no Brasil. Eu não conheço. É um método, ok. Deus pode te dar um método igual ao de Paul Yong-Chu. Deus pode te dar um método igual ao do pastor da Colômbia. Não tem nenhum problema. Meu método é grupo de 12. É um método. Agora, fizeram do método. Você está dentro ou fora da visão? Você é da visão ou não é da visão? Qual a visão, meu filho? Começou. Você é da visão ou não é da visão? É de palhaçada, rapaz. Isso é um método como qualquer outro. E sabe o que aconteceu no Brasil? Ninguém gosta de falar, né? Mas eu tô aqui para falar, não custa nada. Sabe o que aconteceu no Brasil? O camarada tinha uma igreja de 4.000 membros, sustentada nos fundamentos e com o método que ele já tinha. Igreja grande significa salário grande. Igreja grande significa prestígio. Igreja grande significa influência. Igreja grande significa que Deus está aprovando meu ministério. Reuniu a igreja e disse, não vai ser mais assim não. Agora eu vou pegar essa igreja aqui e vou dividir os 4.000 em 12. Explodiu tudo. Vários perderam igreja. Vários. Explodiram igrejas. Meu irmão, Ezequiel Teixeira, meu amigo o apóstolo Ezequiel Teixeira, ele gosta de dizer essa frase: pastor não vive de imitação, vive de revelação. Você quer imitar uma coisa, não sabe, não conhece direito, engole qualquer coisa, não abra mão dos fundamentos, irmão. Você pode ter movimento na tua igreja, não tem nenhum problema. Você pode ter culto da vitória, eu também tenho. Você pode ter culto do milagre, também tenho. Certo? Você pode ter culto da libertação, eu também tenho. Tá? Você pode fazer movimento. Agora está aqui teus fundamentos. Eu não abro mão da palavra, eu não abro mão da oração, eu não abro mão da fé, eu não abro mão da santificação. Isso vale para qualquer área da vida. A tua área profissional tem fundamentos. Se você abrir mão deles, a casa vai cair. Por que jogadores talentosos somem do cenário da noite para o dia? Sabe por quê? Porque eles só têm talentos, esquecem os fundamentos do futebol e daqui a pouco estão estragados. Não abra mão dos fundamentos, meu filho. Põe isso na tua cabeça. Toda profissão, todo negócio, toda liderança, toda área, inclusive da igreja, o fundamento é que sustenta. Se você abrir mão dele, meu irmão. E outra, eu aprendi uma coisa: se você constrói uma igreja sustentada nos fundamentos, pode abrir do teu lado o cara mais carismático, mais fenomenal, o povo não vai. O cara anda 20 quilômetros para ir na tua igreja. Ele anda 20 quilômetros e tem uma igreja do lado da casa dele. Não, vou lá. Ele está seguro. Ele se sente seguro, ele se sente protegido. Fica inventando modismo o tempo todo. Chega um malandro com uma moda melhor do que a tua, leva teu povo. Porque a moda dele é melhor do que a tua. E tem, olha, esse negócio de invenção tem cara melhor do que nós. Chega um e inventou uma coisa, teu povo só vive no superficial.
inventa uma coisa melhor do que a tua, vai embora. Agora eu quero ver alguém inventar uma coisa melhor do que os fundamentos do Evangelho. Porque Deus é que criou o reino dele e deixou fundamentos para o reino ser desenvolvido. Agora olha o que Paulo diz: uma coisa faço e é que, avançando para as coisas que estão diante de mim. Uma coisa eu faço, ele está dizendo, eu realizo, eu construo. O que é que você está realizando nesses dias? O que é que você está construindo? Eu faço. Eu não sou parasita, eu não sou sanguessuga. Eu faço, eu realizo, eu construo, eu estou desenvolvendo alguma coisa. E aí ele vai dizer uma outra coisa sensacional. E avançando para as que estão diante de mim. O texto tem a ideia de um corredor que está disputando uma prova de atletismo. Sabe o que significa lá no original? Avançando para as que estão diante de mim? Violento esforço para frente. É a ideia de um corredor. Um violento esforço para frente. E o que é um violento esforço para frente? Viver acima da média. Meu irmão, é acima da média. Mais energia, mais tempo, mais preparo. Acima da média. Violento esforço para frente. O que é um violento esforço para frente? Determinação. Eu quero chegar lá, eu quero ganhar a corrida. Determinado. Ninguém me tira da corrida. O que é violento esforço para frente? Eu não tenho medo de correr essa corrida, porque eu vou chegar no alvo. O que é um violento esforço para frente? É conquistar hoje. Você tem que ter a ideia do seguinte: a maratona, que é a prova áurea do atletismo, que tem 42 quilômetros, ninguém que ganha uma maratona ganha os 42 quilômetros de uma vez. Para ganhar uma maratona, você tem que ganhar o primeiro centímetro da prova. Você começa a ganhar a corrida quando você começa a correr o primeiro centímetro da prova. Não fica preocupado se você não conquistou 15 centímetros hoje. Não fique preocupado porque tem alguém que já está no quilômetro 30 e você não saiu do primeiro quilômetro. O importante é você conquistar hoje, mesmo que seja uma conquista pequena diante dos olhos dos outros, mas você tem que ter a ideia, nessa linguagem figurada, é que você vai chegar nos 42 quilômetros e vai cumprir a tua carreira. E nessa corrida não é apenas um que vence, é quem cumpre, e você também vai ser campeão, porque você conquista hoje. Líder, suas palavras precisam ser respaldadas por seu desempenho. Suas palavras precisam ser, necessariamente tem que ser, por seu desempenho. Filipenses 4:9, o que aprendestes, vistes, ouvistes de mim, isso também fazei. Não é só o que eu falo, não. Não é só a ordem que eu dou, não. Os liderados estão vendo o seu desempenho. E não é qualquer desempenho, é qualidade no que faz. Porque Paulo diz em 1 Timóteo 4:12, ser exemplo dos fiéis. Sabe o que ele está dizendo? Dos melhores. Não é qualquer desempenho, é desempenho com qualidade. Pergunta para quem está do seu lado: o que está respaldando as suas palavras? Pergunta. Suas atitudes, seus atos, que está respaldando as suas palavras. O que é? Líder, na visão de Paulo, líder é aquele que tem a habilidade de ver o futuro. Isso é líder.
Uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para olha onde ele estava vendo. E como Miles Monroe já falou tantas vezes, visão não é com os olhos, é com a mente. Porque no processo mental, você tem duas coisas fenomenais: memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado, imaginação com o futuro. Imaginação é a capacidade de criar imagens. Aqui eu posso me ver ano que vem. Aqui eu posso me ver há 10 anos. Aqui. Como é que você se vê aqui no futuro? Escute isso. A visão define a ação, que determina o hábito, que molda o caráter e que nos leva ao destino. A visão define a ação, que determina o hábito, que molda o caráter e que nos leva ao destino. Sem visão não tem ação, sem visão não tem hábito, sem visão não tem nem caráter. Você tem a visão do reino? Está moldando o teu caráter. Você sabe que não pode brincar? Você tem a visão do reino? Está determinando o teu hábito. Está definindo tua ação. Isso vale para qualquer área, meu irmão. Líder é aquele que tem a habilidade de ver o futuro, pelo amor de Deus. Como é que uma ovelha pode ver mais longe do que um pastor? Pastor, nós estamos precisando comprar um terreno para a igreja, né? Porque amanhã a igreja vai crescer. Que é isso, rapaz? Está muito caro os terrenos. Está muito caro. Isso é bobagem. A gente faz uma reformazinha aqui, melhora. A ovelha está vendo mais longe do que o líder, pelo amor de Deus, meu irmão. Você tem que levar o povo a ver o que você vê. Não é você ver o que o povo está vendo. Tem um monte de líder comendo na mão de gente. Tem um monte de líder comendo na mão de gente. Na revelação de irmãos, na visão de irmãos. Pastor, eu tive uma visão da nossa igreja. Irmã, vem aqui contar a visão da nossa igreja. Ela pode ter tido uma visão da visão que Deus me deu. A visão da igreja quem tem sou eu. A irmã pode ter uma revelação. Eu creio nos dons espirituais, creio na operação do Espírito Santo. Agora, vim dizer de uma visão que não é minha. Irmã, vem aqui, olha aqui, irmãos, olha o panaca. Olha, irmãos. Olha o que Deus está mostrando para o... Vem cá, minha irmã. Sabe o que eu ando falando para vocês? Fala aqui, minha irmã, o que Deus te mostrou. Fala aqui. Quem é o visionário? Você, tua mulher ou meia dúzia que manda no teu ministério lá na tua igreja? Líder, sustenta o que acredita. Lembra de Paulo? Se não houvesse a carta de Gálatas. Lá no capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: e alguns que se entremeteram para espiar a minha liberdade, nem por uma hora eu me sujeitei a eles para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Olha lá. É isso aqui que eu acredito. Quer falar o quê? Quer meter o pau?
Você quer falar de quê? Eu acredito nisso aqui. Eu creio nisso aqui. Eu creio. Eu creio. Eu falo que eu creio. Se você não crê, é problema seu, rapaz. Eu creio. Isso aqui é o que eu creio. E sustento o que eu creio. Eu creio que Deus dá vida abundante aqui na terra. Eu creio. Eu creio. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Onde é que é essa vida abundante? É onde? É no céu? Vida abundante começa aqui na terra. Então eu creio que Deus dá prosperidade a seu povo. Eu creio. Se você não crê, é problema seu. Mas eu creio. Se você não quer ensinar teu povo a ser próspero, é problema seu. Mas na minha igreja, eu digo, Deus vai levantar milionários aqui. Deus vai dar riqueza a crentes aqui. Para você investir no reino de Deus. Eu creio. Não tem nada a ver com quem não crê. Eu creio. Isso é problema de quem não crê, rapaz. Eu só não posso crer no que não está na Bíblia, meu irmão. Mas no que está aqui eu creio. E pode vir bravata de pregador de qualquer lugar da face da terra. O que está aqui eu creio. O que está aqui eu creio, meu irmão. Eu estou aqui para ir atrás de conversa fiada. É o que está aqui na Bíblia. Um dos maiores assuntos da Bíblia é finanças. É um dos maiores. Eu posso pregar 1 hora sobre amor e posso pregar 1 hora sobre finanças. Eu posso pregar 1 hora sobre perdão e posso pregar 1 hora sobre prosperidade. E quem não gostar, coma 2 vezes. Querido, aprenda um princípio. Se você não reconhece a autoridade espiritual aqui na terra, você também não vai entender nem reconhecer, no sentido prático da palavra, a autoridade de Deus sobre a sua vida. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Vamos orar também, né? Pastor Jabes, meu amigo de muitas e longuíssimas datas, não é? Jabes e o Dayan. Vamos lá então, vamos orar e eu quero abençoar tua casa, tua família. Quem sabe agora o Senhor quer curar você ou alguém da tua casa que está enfermo, ou você que está me vendo, está num leito de hospital e está me assistindo, o Senhor vai te arrancar daí agora. Ou você que está na prisão, não sei, ou no escritório, ou sentado na cama, ou no sofá, não importa. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero interceder por você. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai. No nome de Jesus, eu quero abençoar todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Na autoridade do teu nome, eu quero repreender essa enfermidade, esse espírito de enfermidade, esse mal, sai do teu corpo em nome de Jesus. Eu declaro libertação, restauração, aquele que está caído seja levantado, portas sejam abertas, milagres aconteçam. Eu abençoo a todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Deus abençoe o Brasil. Até o próximo programa, querendo Deus.